Olá, gente querida, tudo bom? É bom estar com você aqui de novo, mais uma vez no nosso cenáculo, esse lugar de intimidade, de encontro com Jesus, de partilha da nossa fé e de crescimento na nossa espiritualidade. Eu quero, antes de nós começarmos a ler o texto sagrado e a partilhar a nossa reflexão de hoje, eu quero fazer um desafio para você. Você já curtiu já se inscreveu no nosso canal, já curtiu o nosso vídeo, já compartilhou com seus amigos ou com as suas amigas? Você pode já fazer isso, compartilha esse vídeo com alguém que você gostaria, que você quer que seja abençoado, que cresça junto com você também. Vamos alimentar as pessoas com palavras de esperança. Então esse é um desafio. O outro desafio, antes da gente começar, é que você pegue um caderno, uma caneta, a sua Bíblia e juntas e juntos nós vamos debruçar sobre os ensinamentos que o texto sagrado tem para nós. Tá certo? Vamos começar então? Dou um tempinho para você pegar isso, para você compartilhar e a gente vai ler o texto sagrado em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24. 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 24, a partir do verso 24, nós leremos até o 27, diz assim o texto sagrado. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outras e outros, não venha eu mesma a ser desqualificada. Esse é um texto que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto e hoje ele vai falar para nós, nessa dimensão que nós temos estudado sobre a nossa espiritualidade cristã, sobre um resgate de uma espiritualidade cristã saudável, hábitos espirituais que nos levem a um caminho de maior intimidade com o Senhor. Nós falamos, sobre aprofundar as nossas relações com o Senhor e continuamos a falar isso no texto, no vídeo passado. E hoje, a partir desse texto, eu queria trazer uma imagem para nós. Paulo usa a imagem do atleta para dizer da decisão que é você crescer. Eles usam essa imagem do atleta e eu queria que você pensasse nessa imagem como uma imagem para a nossa vida espiritual, porque eu não sou uma atleta, eu não sei se você que está me assistindo é um atleta, mas quando a gente toma uma decisão, por exemplo, de praticar um exercício físico, há sempre muita dificuldade no início. Porque o nosso corpo não está preparado. Nós somos, às vezes, sedentários, às vezes não temos esses hábitos, um hábito de nos exercitar. E os primeiros dias são muito doloridos. A gente se cansa facilmente. O dia seguinte ao primeiro treino é um dia de muitas dores, é um dia de exaustão, porque o nosso corpo não está pronto. Nós não estamos preparados. Então, se torna muito desafiador. Acontece que depois de algum tempo praticando o exercício, o nosso corpo começa a ter necessidade desses exercícios, porque o exercício produz em nós uma sensação de prazer e ele responde uma necessidade do próprio corpo. O nosso corpo precisa se exercitar. E quando nós praticamos esse exercício, nós ganhamos saúde, ganhamos condicionamento físico, ganhamos força e queremos praticar mais exercício. Assim eu queria trazer para a nossa vida espiritual, para os nossos hábitos espirituais, os hábitos da nossa espiritualidade. Quando a gente fala de vida devocional, na modernidade é muito comum a gente pensar naquele momento que a gente separa pela manhã ou à noite e lê um trechinho do texto sagrado, aqueles que fazem, é claro, porque muitos não fazem, mesmo entre os cristãos. Uma oração, uma canção, talvez um pedacinho de reflexão. E essa é a nossa devocional. Acontece que uma vida devocional, ela é permeada por muitos outros hábitos. Ela é calçada por muitos outros hábitos que levam a gente a ter uma vida de maior intimidade com o Senhor e relacionamentos mais saudáveis com a nossa comunidade, com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor.
As dimensões desses hábitos podem ser divididas para nós em 3 aspectos, segundo alguns autores. E eu queria hoje, na realidade, trazer para você a dimensão da vida devocional, que é muito mais ampla, talvez, do que aquela que você conhece. Então, a gente tem os hábitos interiores, e eu queria listar para você, trazer para o seu conhecimento quais são esses hábitos. Os hábitos interiores são a oração, o jejum, a leitura da palavra, mas o estudo dedicado da palavra, além da meditação. E você pode até achar estranho quando eu digo que a meditação faz parte, da espiritualidade cristã, mas ela faz sim, e o texto sagrado nos mostra isso em diversos momentos. Desde Abraão, o salmista especialmente traz muitos textos que falam sobre o meditar, e isso é parte da nossa espiritualidade, é uma parte muito importante. Essas são as disciplinas que nós consideramos as disciplinas interiores. A gente tem uma outra dimensão, que são as disciplinas exteriores. Essas disciplinas exteriores são a simplicidade, a solitude, o cultivo do perdão e do serviço. São disciplinas exteriores. Além das disciplinas e dos hábitos interiores e dos hábitos exteriores, a gente tem os hábitos que são os hábitos comunitários. Esses hábitos, eles não dependem só de nós, eles dependem daqueles e daquelas que estão vivendo conosco, daqueles e daquelas com quem nós interagimos. São os hábitos do aconselhamento ou da orientação, como a gente pode chamar, o hábito do desabafo ou confissão também, como é conhecido, os hábitos da adoração, que incluem aí o culto e a ceia do Senhor, e o nosso culto doméstico. Esses hábitos são hábitos que dependem da vida comunitária, depende das nossas relações uns com os outros. Hoje, o que eu quero é apresentar para você esses hábitos. Eu não sei se você já conhecia todos eles como hábitos espirituais e como hábitos necessários para a vida devocional. E se você não conhecia, você já pode se orientar a partir deles. Mas eu queria lembrar para você que o início de uma vida com hábitos devocionais tão intensos, ela pode parecer muito difícil. Exatamente como no exercício físico que eu falei no início. Uma pessoa que não tem o hábito da oração, que não faz orações diárias, orações cotidianas, ela vai ter muita dificuldade para orar por um período extenso. Às vezes a gente percebe isso. A pessoa não consegue orar por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sequenciais. Ela já se distrai muito rapidamente. Por quê? Porque falta o hábito, falta o condicionamento físico da oração. Uma pessoa que não tem o hábito do jejum, por exemplo, ela logo sentirá dor de cabeça, ela tem dificuldades. Isso tudo tem a ver. É porque eu não sei fazer isso, eu não tenho condição de fazer, eu não sou uma pessoa especial. Não. Significa que a gente ainda não tem um condicionamento físico ou um condicionamento espiritual, se a gente puder dizer assim. Mas isso é gradativo. E não é para uma pessoa especial, não é a pastora ou o pastor, não é alguém especial, um missionário ou uma missionária. Todas as mulheres e homens que decidiram seguir a Jesus, todos os cristãos e cristãs, todas as discípulas e discípulos de Jesus podem e devem viver uma vida de intimidade com Ele. E é necessário um passo de cada vez, um desafio de cada vez. E aí, já partindo para o final dessa nossa reflexão, eu queria te fazer alguns desafios. Primeiro, eu queria que você pensasse comigo, você está aí anotando algumas coisas, se você já conhecia todos esses hábitos ou se tem algum deles que é novidade para você. Claro que você já ouviu falar de todas essas coisas, mas se você tinha esse entendimento de que essas dimensões são todas dimensões da nossa espiritualidade, eu queria que você pensasse aí se você já praticou ou se você pratica todos eles ou alguns deles. E por último, eu quero te fazer um desafio. Entre os novos hábitos que foram apresentados para você hoje,
tanto novos porque você está conhecendo ou novos porque eles não fazem parte do seu cotidiano. Eu quero te desafiar a escolher um deles e essa semana você se debruçar sobre ele, dar uma atenção especial a ele, se envolver mais nele e, a partir disso, crescer no conhecimento da graça de Deus. O nosso desafio durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo de afastamento social, é aproveitar o que o Senhor tem nos dado de oportunidade. Muita gente diz que nós vamos sair desse tempo diferentes. Se nós fizermos tudo igual, nós não vamos sair diferentes. É importante que a gente aproveite esse tempo para reavaliar, para repensar, para buscar uma vida nova em Deus. E então, lá no final, nós estaremos novas e novos na presença do Senhor. Nós teremos passado por esse tempo e adquirido nesse tempo mais intimidade com Deus. Que seja esse o caminho para nós. Que seja esse espaço do cenáculo seja esse espaço de vida abundante, vida nova em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.